O Maicon disse não ao Flamengo. O rubro-negro carioca estava disposto a contratar o jogador e pagar uma quantia milionária ao Shakhtar Donetsk para tirar o meio-campista do Corinthians e levá-lo ao Rio de Janeiro, onde já tinha aval da comissão técnica a pedido do Tite para contratar o jogador e reforçar o já tão poderoso elenco do Flamengo. Mas o Maicon resolveu dizer não, decidiu ficar no Corinthians, mesmo com verbas de salário atrasadas no timão, mesmo com o timão não disputando a principal competição do continente e tendo um time menos competitivo que o Flamengo. O Maicon decidiu que ele quer seguir no Corinthians. Mas o que foi que levou o jogador a tomar essa decisão? Por que é que o Maicon disse não ao Flamengo e decidiu ficar no Alvinegro Paulista? Eu vou falar com você sobre isso no vídeo de hoje, mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futflix, e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais curiosidades, histórias e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Ó, e se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição desse vídeo. Clica e me segue lá nas outras plataformas, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Suas lágrimas, né? Visivelmente você está emocionado, também teve no banco de reservas. Por que as lágrimas, Mike? Não, como eu falei ali, o erro foi meu, eu respeito demais a instituição, respeito demais o Corinthians. E claro que a gente não entra em campo para errar e nada justifica. Todos me dão muito apoio, o Alessandro, o Duílio, o grupo, e infelizmente retribuí de uma forma que eu não gostaria, mas pedi desculpa como eu falei ali, falo agora, peço desculpa para os jogadores porque correram muito, o time estava bem, depois do gol desestabilizou todo e enfim, não posso aceitar um erro desse e dói, mas não tem muito o que falar mais. Você se lembra desse vídeo do Maicon chorando na temporada passada? Pois é, antes de mais nada eu quero te dizer que esse vídeo aqui é um vídeo diferente. É um vídeo onde eu mais vou expressar minha opinião pra você, baseado nas notícias que temos, do que propriamente vou seguir um roteiro. Então tenha paciência comigo, mas vai ser bem diferente até dos vídeos de opinião que a gente tem aqui no canal. Primeiro, cara, que a decisão do Maicon é muito mais pela questão do coração do que propriamente do Corinthians. E há gente que diz que o Maicon não decidiu coisa alguma, que o Flamengo sequer fez proposta pelo jogador, mas calma que a gente vai chegar nesse ponto. O que eu quero dizer é que na temporada passada o Maicon tinha sido achincalhado pela torcida. Qualquer um levaria ele no aeroporto se qualquer clube fizesse qualquer proposta pelo jogador. Eu mesmo aqui no canal falei várias vezes que o Maicon tava sem condição de jogo, cara, errando passe de 2 metros, uma preguiça pra correr, parecia uma lesma ambulante. Pois é, ele tava mal em campo, isso é verdade, mas o moleque é corintiano, isso não dá pra negar. Você vê por esse vídeo na zona mista, meu irmão, tipo, na moral, é sentimento de torcedor, tá ligado? É sentimento de torcedor, e é pior, irmão, porque quando você é torcedor, tu vai no estádio, você vê um jogo, se os caras não estiver jogando bem, vai, você xinga, você vai, você mostra o dedo pros caras, você faz o que tiver que fazer. Às vezes vai até na rede social cornetar o cara, fala com seus amigos, fala esse cara é muito ruim. Pois é, como torcedor você desabafa, porque é o que você pode fazer. Agora imagina se você é o jogador e torcedor, irmão. Você sai de campo derrotado na paixão e na profissão. Deve ser horroroso, irmão. Você se sente um completo... Pô, como que eu vou dizer isso? Um merda, tá ligado? Porque você fala, pô, eu não consegui resolver a parada, e é meu time de coração, pô, os caras tá me xingando, mas será que eles não sabem que eu tô sofrendo igual eles? Pô, será que eu sou tão ruim assim? O cara sente tudo isso. E o Maicon sentiu isso. E no Corinthians, pressão, meu amigo, não é panelinha de pressão dessas novas não, é aquelas antigas, se você moscar,
ela explode e arrebenta a cozinha inteira. E o Maicon, ele vive uma situação que não é só paixão pelo Corinthians, tá? O Maicon, ele pertence ao Shakhtar Donetsk. Você deve bem se lembrar que a Rússia tá em guerra com a Ucrânia, o Shakhtar fica na Ucrânia e o que acontece, meu amigo, é que o Maicon levou um grande susto quando tava por lá defendendo o Shakhtar e estourou a guerra. Você se lembra desse vídeo dele? Isso, a gente tá num meio que uma sala bem segura, né? Ela dizem que tem uma proteção boa, né, em relação aos outros andares do hotel. É claro que a gente não pode ter certeza de muitas coisas, mas acreditamos que estamos seguros, aparentemente, né, e estamos apreensivos, mas confiantes que tudo, se Deus quiser, vai acabar bem. A gente sabe que teve uns conflitos em 2014, mas para nós estávamos tranquilos em Kiev, né? A gente sabe que a situação na fronteira é muito complicada, né? Sempre teve uma tensão muito grande, né, nesses anos, mas o que passavam sempre era nas fronteiras e estavam muito controladas, né, a situação. Claro que tinham riscos lá, mas como o clube não frequentava esses lados, né? Principalmente esse leste europeu, apesar do clube ser de Donetsk ser uma das regiões, o clube, quando estourou a Primeira Guerra em 2014 aqui, o clube veio para Kiev e aqui era uma vida muito tranquila. Como você falou, né? A gente tem muitos medos na carreira, mas uma guerra é uma coisa muito além do que qualquer um imagina, né? É uma coisa que não pode ser julgada como normal. Pois é, e aí o Maicon conseguiu voltar pro Brasil, ele tá aqui agora emprestado ao Corinthians, mas para ele continuar aqui nessa temporada, ele precisou estender mais um ano com o Shakhtar do seu vínculo lá com o clube, para ele poder jogar esse ano no Corinthians. É um acordo que a FIFA fez com os jogadores que defendiam, né, os estrangeiros que estavam jogando nos clubes ucranianos, poderiam, né, ser emprestado para outros clubes e assim por diante, beleza. Mas ele tem vínculo com o Shakhtar ainda, tem contrato com o clube e nesse momento ele não quer voltar para lá. E dá pra entender. O Maicon quer... Pô, eu vou falar isso com muito respeito, porque os ucranianos lá vivem uma situação complicada, é uma coisa muito séria mesmo. Então eu vou falar assim, ele quer se livrar do clube, mas entenda isso no bom sentido, tá? Porque ninguém quer ir pra uma zona de guerra, ninguém sabe quando isso vai acabar, ninguém, enfim, ele não quer essa coisa agora pra vida dele, ele queria paz, tranquilidade, e quem não quer, irmão? Você quer a mesma coisa. Dito isso, o Maicon sabe que tem um vínculo com o Shakhtar e que precisa jogar muita bola para que apareça um clube e possa, enfim, contratá-lo em definitivo. É claro que ele queria que esse clube fosse o Corinthians, mas ele tá vendo a situação financeira complicada do Corinthians. E aí aparece o ficar no Corinthians, porque aqui eu posso jogar mais, eu tô firme no time, eu sou ídolo no time, a torcida me conhece aqui, e aqui eu vou ter meu espaço, vou conseguir aparecer mais para quem sabe um outro clube, ou até mesmo o Corinthians, possa fazer uma proposta e contratá-lo junto ao Shakhtar para que ele não precise voltar para a Ucrânia. Além desse motivo, tem a questão da família, a família inteira do Maicon é corintiana, tem a questão da adaptação, de não querer se indispor com a torcida e tudo isso fez o Maicon dizer não ao rubro-negro carioca. Mas essa é só a parte boa, né, meus amigos? Porque agora a gente tem que falar o que o Corinthians está em pendência. O Corinthians contratou Deus e o mundo devendo mais de 2 bilhões de reais, de acordo com o próprio presidente Augusto Melo. Então isso aqui numa fonte não é vozes da minha cabeça, não é a imprensa querendo plantar alguma coisa, o presidente falou que o Corinthians tem mais de 2 bilhões em dívidas. E ainda assim gastou quase 200 milhões de reais em reforços. A maioria deles, né? Mas enfim, vamos deixar ver o que vai acontecer. E o Maicon sabe que o Corinthians vive uma situação complicada e não é só para fazer essa compra do Maicon. O Corinthians pode contratar o jogador, chegar ao final do período de empréstimo, chegar e falar, ó, Shakhtar, tá aqui, ó, 5 milhões de euros, que era o que o Flamengo ia pagar, 6 milhões de euros, quero contratar o Maicon, ele tá bem, vamos manter ele aqui, tudo resolvido, seria bom para todo mundo, certo? Mas o Corinthians vive uma pendenga financeira e não teria como fazer isso agora. Então o Maicon topou ficar, mesmo o Corinthians tendo 11 meses de direito de imagem do jogador atrasado. Cara, no Brasil você sabe como funciona, né? Todo jogador de futebol tem lá o seu salário. Então vamos falar assim, ele recebe 100 mil reais por mês. Um exemplo, tá? Então o que acontece? Por lei, o clube tem que colocar na CLT 60% disso, ou seja, se ele recebe 100 mil por mês, 60 mil é na CLT, e os outros 40% ele pode receber através de uma empresa que ele mesmo monta para pagar menos tributo. Aí você fala, como assim, Rodrigão? Amigão, o imposto de renda para pessoa física no Brasil é de 27,5% a alíquota ali, certo? Deve ter uma diminuição ali a partir de algum valor.
E no caso, para uma empresa, por exemplo, aí ele vai pagar bem menos, vai pagar 10, 12% de imposto nesse valor. Então é óbvio que pro cara faz mais sentido ter uma empresa e pagar menos imposto. Então o jogador faz o quê? Ele vai lá, monta uma empresa, parte ele recebe na CLT e o restante ele recebe como direito de imagem através ali, né, de uma empresa. Só que o que acontece? Não quer dizer que o Maicon tem 40% de direito de imagem que o Corinthians no contrato dele. Pode ser que seja menos, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 10, mas o fato é que o Corinthians podia usar até 40%, e normalmente é o que os clubes utilizam. Tá, mas pra que esse papo todo? Esse papo todo é pra dizer, meu amigo, que pelo menos, meia milha o Maicon recebe no Corinthians, certo? E se ele recebe meia milha no Corinthians, significa, obviamente, se 40% disso for, no caso, né, de direito de imagem, for na parte da empresa que ele recebe, o Maicon teria aí, pelo menos, 2.200.000 reais atrasados que o Corinthians tem que pagar pro jogador e contando. E ainda assim contratando. E agora você imagina o que isso não vai virar quando o Corinthians, no fim do contrato do Maicon, decidir falar assim, não, então agora a gente vai te comprar. Porque pro Maicon decidir ficar, bom, aí a conversa foi outra, né? O Maicon deve ter chegado e falado, olha, eu não quero ir pro Flamengo, eu queria ficar aqui, mas eu não quero continuar no Shakhtar. Quando acabar o empréstimo, você me garante que vai contratar, presidente? Você me garante que vai fazer uma proposta pra eu ficar aqui em definitivo? Deve ter havido essa conversa, mas aqui eu tô no campo da suposição. E aí é que piora a coisa toda. O Mauro César Pereira trouxe uma informação, tá? E aí tem que respeitar o profissional, porque o Mauro é bem informado mesmo, mas ele com o Corinthians tem uma coisa, né? Meio que uma rixa, sei lá, não sei o que dizer. Mas parece que ele sempre gosta de cutucar um pouco o Corinthians e não faltam motivos, né? Mas enfim, o Mauro César trouxe a informação que a proposta do Flamengo era de quase um mês atrás. E que mais do que isso, mais do que uma proposta de quase um mês atrás, o Mauro César trouxe a informação também, meu amigo, só pra você ter uma ideia, que a proposta foi de 3 milhões de euros e que o Shakhtar não respondeu. Então ele disse que o Maicon não podia ter negado a proposta do Flamengo porque nem o Shakhtar tinha aceitado sequer. Era a informação do Mauro César, contradizendo outras informações ali entre o Vene, entre o próprio GE e outros portais que deram a informação de que o Flamengo já tinha entrado em acordo com o Shakhtar e o Maicon que disse não. Aí em quem você vai acreditar? Aí fica livre pra você ver aí cada profissional, cada repórter, jornalista, o que disse. Aqui eu já tô te trazendo essas duas notícias e eu tô só comentando notícia, não tô te trazendo nenhuma informação nova. E aí eu te digo, cara, a melhor decisão do Maicon foi mesmo dizer não, se o ponto era esse? Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Eu acho que o Corinthians realmente... Não é nada contra o Corinthians não, cara. Eu adoro o Corinthians, adoro a história do Corinthians, acho o Corinthians maravilhoso. Só que eu acho que hoje um jogador profissional, na situação que tá o Corinthians, o correto era ele ter ido pro Flamengo. Porque o Corinthians eu acho que não vai conseguir contratar o Maicon junto ao Shakhtar no final desse período. Porque o Corinthians depende muito dos resultados nessa temporada e o time do Corinthians não é melhor que nenhum outro que tá disputando títulos. Não é melhor que o Galo, não é melhor que o Palmeiras, não é melhor do que o Flamengo. Talvez não seja nem melhor que o do São Paulo, mas também ali não muita coisa de diferença. E o que eu posso dizer é isso, se o Corinthians não tiver resultado nessa temporada, como vai ser no próximo ano, com as dívidas que tem, não cumprindo os acordos que tem agora, com possibilidade de parar no transfer ban, você acha que o Corinthians vai ter condições de contratar o Maicon? Eu acho que o presidente vai quebrar essa promessa, mas isso é o eu acho. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Espero que você goste desse estilo de vídeo, onde a gente mistura informação com um pouquinho de opinião. Quero saber a sua também. Deixa aqui nos comentários, porque afinal, quem faz esse canal aqui é você, né, meu amigo? Então comenta aqui, não esquece do like no vídeo e manda pra aquele seu amigo flamenguista, o Maicon falou não, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.